Futebol Arte, com Luís Freitas Lobo. Campeão do mundo e campeão inglês sem derrotas. Acima disto, não há mais nada. Falando com Gilberto Silva, do Brasil ao Arsenal, um jogador que enchia todo o meio-campo, que com as suas conquistas entrou para a eternidade do futebol. Uma viagem pela história dos campeões invencíveis, a transformação dos médio brasileiros e a recordação de Ramírez. Técnica, os cabeças de área. Como os médio brasileiros pegaram na arte para, metendo mais tática, mudar um estilo. Na Europa chamaram-lhe trinques, agora são os pivôs, o número 6. No Brasil foram volantes, são também cabeças de área. Acho que, olhando o estilo dominante desses médios na seleção canarinha, pode-se ver um pouco da transformação ou abertura a novas influências de jogo dentro do futebol brasileiro. Quando nos anos 80 via nesses lugares a classe de Cerezo, de Falcão ou de Alemão, sentia que o tesouro do futebol arte estava bem protegido. Só que não ganhavam, e isso levou a repensar muitas coisas, olhando como jogavam os europeus. E assim surgiu Dunga. Onde antes havia finta, passou a existir cortes. Onde antes existia classe, passou a existir músculo. Um grito de revolta física que, com o pragmatismo de Parreira, tomou conta da seleção e venceu assim o Mundial 94. Existia, claro, o Romário no ataque, mas quem mandava era aquele meio-campo de trabalhadores de tática. De Dunga a Mário Silva e Zinho, eles não paravam um segundo a comer a relva e o jogo todo. O sucesso do estilo de Dunga foi tanto que mais tarde ele seria mesmo eleito selecionador nacional, numa altura em que o futebol brasileiro vivia o debate entre essas duas correntes, a que defendia o regresso à arte dos jogadores criativos e a que queria impor um estilo mais tático de jogadores resistentes. Nesse percurso, o 11 do Penta, em 2002, terá sido aquele que melhor fez o compromisso entre estas duas correntes. Com a liderança de Scolari, tanto juntava a arte de Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo Fenómeno, como segurava o meio-campo com Edmilson, Kleberson e Gilberto Silva. Todos jogadores que sabiam sempre os locais certos onde estar para manter a equipa equilibrada. Ou seja, num setor estavam os operários, no outro estavam os criativos. Será talvez este o segredo para o sucesso de uma equipa e de um país de futebol maravilhoso e abençoado por Deus. Encontrar sempre essa combinação é que fica mais difícil nestes tempos em que internamente voltaram a discutir como deve jogar a seleção. Para quem respeita a história, só faz sentido com o futebol arte. O futebol arte com que o Brasil sempre nos fez sonhar. Gilberto Silva. A leitura de jogo percorrendo todo o relvado. Gilberto, bem-vindo ao Futebol Arte. Eu costumo dizer muitas vezes que acima disto não há mais nada e este é mesmo o caso. Campeão do mundo, campeão inglês invencível, sem derrotas. Acima disto não há mesmo mais nada, né? É interessante, né, Luiz? Bom, primeiramente, prazer poder estar aqui com você, falar com a audiência, né, o pessoal que te acompanha o teu trabalho, é um prazer enorme. Um abraço a todos que estão do outro lado. E, muita coisa boa aconteceu na minha carreira enquanto atleta. Pô, começa uma Copa do Mundo, você jogar uma Copa do Mundo já é um sonho muito grande, né? Você jogar a sua primeira, como foi o meu caso, e ganhar logo de cara a primeira Copa do Mundo que eu disputei com o Brasil e o Brasil pôde ganhar naquela edição. Vou para a Inglaterra, participo de um momento histórico do Arsenal, vencendo a Premier League de maneira invicta, é algo assim espetacular. Coisa que, digamos, nos meus mais belos sonhos, né, quando eu estava começando a minha carreira como jogador de futebol profissional, eu imaginava que fosse acontecer e eu vivi tudo isso, né, e muitas outras coisas legais. E esses teus sonhos primeiros, isto ainda à origem, estamos a falar América Mineiro, Atlético Mineiro, aí o moleque queria começar a pensar, jogar futebol, sempre que me falam de Atlético Mineiro, eu lembro-me, para mim, que foi um dos maiores, o Toninho Cerezo, aquela seleção inesquecível de 82, que ele vinha do Atlético Mineiro. Passaste por aí também, né? Sim, sim, o Atlético foi um local onde me projetou, né, para o futebol brasileiro, depois mundial. Mas o início todo foi no América Mineiro. América. Digamos assim, era o rival menor, digamos assim, né? Porque o rival maior do Atlético é o Cruzeiro. Então eu comecei no América Mineiro,
apesar de que a minha primeira tentativa foi no Atlético Mineiro, Luiz. Talvez algumas pessoas nem saibam disso, mas a minha primeira tentativa no futebol profissional foi no Atlético Mineiro. Eu fui fazer, como a gente falava no Brasil, né, a gente fala a palavra teste, fui fazer um teste, não sei se aqui em Portugal... Sim, é isso, que é a captação. Mesmo, né? Exato. E depois de uma semana treinando com a equipe sub-17 na época, eu acabei sendo reprovado. Depois de 2 meses eu fui para o América Mineiro. Fui aprovado no América Mineiro. E aí, digamos assim, você começa a sonhar com o futebol, né? Que as coisas vão acontecer. Só que não foi bem assim para mim também. Não foi bem assim. Porque eu fui aprovado no América e depois de 5 meses as coisas mudaram de rumo em relação à parte familiar, né? As dificuldades na minha casa, com meus pais. Minha mãe, ela tinha, no passado, tido um problema de saúde muito sério, né? Uma questão renal, que ela que foi necessário ela submeter a um transplante renal, enquanto eu era mais jovem, e voltou a ter alguns problemas de saúde e algumas dificuldades financeiras também dentro de casa. E depois de 5 meses eu larguei o futebol. Larguei o futebol para voltar para minha cidade, que é uma cidade muito pequena, chamada Lagoa da Prata, né, que está a 200 quilômetros da capital, que é Belo Horizonte. E durante 2 anos e 5 meses eu fui operário de uma fábrica de caramelos. E com 19 anos eu tomei a decisão de falar assim, para mim mesmo, falei assim, ou é agora ou esquece. E aí eu deixei o emprego na fábrica e me preparei para voltar, né? E eu lembro que eu fiquei 1 mês me preparando para retornar. A equipe estava de férias, e então durante 1 mês eu treinei sozinho, cara. Não tive treinador, ajuda de treinador, não tive preparador físico, não tive nutricionista como muitos têm hoje. Meu tênis não era o melhor, a chuteira que eu treinava, as botas que eu treinava junto no futebol amador, ela não era das melhores, mas eu tinha uma coisa que era clara para mim, um objetivo muito grande, que era vencer no futebol. E eu sabia que era a minha última oportunidade, não tinha outra oportunidade depois daquela. Se nada desse certo, provavelmente meu caminho, a minha história, ela tinha sido, a partir daquele momento, que se não der certo, voltar para minha cidade, arrumar um outro emprego qualquer e dar sequência à vida. Sub-19, entras no América Mineiro. No América Mineiro. E começas a jogar aí. O Atlético vem depois, mais tarde, não é? O Atlético vem depois. Mas eu cheguei no América e as coisas começaram a acontecer também muito rápido, né? Porque eu cheguei no Sub-19, 4 meses depois eu já estava treinando junto com a equipe profissional. E nesse mesmo ano eu assinei o meu primeiro contrato profissional e depois, ao final isso foi no ano de 1996. Sim. E ao final da época de 1999 eu fui vendido ao Atlético Mineiro. Aí começa a uma nova jornada, né, no Atlético Mineiro, uma equipe maior, com uma estrutura maior, diferente, com uma história totalmente diferente, grandes jogadores. Um deles você já falou, do Toninho Cerezo, que foi o meu ídolo. Nessa altura jogavas em que posição? Jogavas já nessa posição de médio centro? Eras um pouco também como o Cerezo? Também, eu fazia isso e também jogava como zagueiro, né? Mais como um defensor, mais atrás. Mas nessa época eu estava mais atrás, ainda não estava como meio centro, como ele fazia. Mas acaba que o Cerezo, de certa forma, né, eu tive essa felicidade, eu chamo dessa forma, de ter tido essa experiência de falar que eu joguei com o Toninho Cerezo. Mas ao mesmo tempo, o Cerezo, ele é um ídolo da minha infância, porque eu cresci sendo um torcedor, um adepto do Atlético Mineiro, que era o Cerezo, Reinaldo, Éder, Nelinho, João Leite. Então era Estava a falar essa geração dos anos 80, uma geração espetacular. 70, 80. Pai, incentivado pelo meu pai, que também era atleticano. 82, então é a grande seleção que ainda ficou também na minha memória e ficou na tua, de certeza, não é? Sim, com certeza. Tu entras na seleção em 2001, mais ou menos por aí, não é? Ainda estás, claro, no Atlético Mineiro. Sim. Vais ao Campeonato do Mundo. Falamos muito do futebol brasileiro, e por este programa chama-se Futebol Arte, tem muito a ver com o futebol brasileiro, claro. O Brasil tinha sido campeão do mundo em 70, depois passou muitos anos sem ser campeão do mundo, embora conseguiu ser campeão do mundo para nós na alma, na forma de jogar em 82, 86.
mas quando é campeão do mundo em 94 nós ficamos com uma sensação um pouco ainda mais estranha, porque não era bem o futebol brasileiro, não era a mesma coisa que nós estávamos habituados a ver, era um futebol mais tático, um pouco mais europeu, não tinha a mesma arte. Eu acho que a tua seleção de 2002 terá sido aquela, eu olho ao longo destes tempos, que conseguiu conciliar as duas coisas. Eu acho que tinha o teu meio-campo, que depois também mudou ao longo da Copa, mas tu tinhas ali o apoio do Kleberson, tu entras no espaço do Emerson, não é? que está lesionado, mas tens um meio-campo mais forte e depois tens na frente os 3 R's, não é? O Ronaldo, 3 monstros, não é? O Ronaldo Fenómeno, o Rivaldo e o Ronaldinho. Achas que foi a seleção que equilibrou melhor a arte com os novos tempos da tática? Bom, o que acontece, né, Luiz, né, a gente voltar para a seleção de 82, é uma seleção que encantou o mundo com a forma como jogava. Às vezes os jogadores, né, os jogadores tinham uma liberdade de mudar de posição, jogadores muito técnicos, muita qualidade, né, como Zico, Falcão, Cerezo, Sócrates e vários outros, né? Jogadores que, e para nós, eu acho que até para grande parte dos amantes do futebol, quem acompanhou essa época, é tido como um pecado, talvez, essa seleção não ter sido coroada com o título. Sim. Então, para o Brasil, para as pessoas, né, os comentaristas, pessoas da imprensa, amantes do futebol, as pessoas que acompanham a seleção e o futebol há muitos anos, é tida como a melhor seleção, uma das melhores seleções que o Brasil já produziu. Do jogo bonito. Com muito talento, do jogo bonito. E obviamente, 94 é totalmente diferente, é uma seleção, há muitos anos o Brasil não chegava a uma condição de disputar uma final. Existe uma pressão sempre muito grande quando o Brasil vai jogar uma competição como é a Copa do Mundo. E com Parreira montou uma equipe que tinha uma experiência muito grande já de estar jogando aqui na Europa, e conseguiu encontrar uma maneira de colocar esses jogadores, as coisas funcionarem bem. Então, foram campeões, mas para quem viu a seleção era totalmente diferente. Então, quando chega 2002, depois também de Brasil ter perdido uma final para a França, 98, existe aí uma pressão muito grande também, né? Poxa, o que vai acontecer? O Brasil teve uma chance de se tornar bicampeão em sequência, né? Depois de 94, perdeu uma oportunidade para a França, com uma seleção que todo mundo achava que fosse vencer o Mundial, e não aconteceu. Para 2002, você tem uma equipe muito equilibrada, com jogadores muito talentosos, né, como eram os 3 R's na frente, no Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo, que são jogadores extraordinários. Mas, ao mesmo tempo, né, para trás ali, né, então acho que o Cafu e o Roberto, você contava muito eles como atacantes, quase. Porque era um sistema de 3 defesas, 3 zagueiros, não é? Sim. Jogava o Edmilson, jogava o Roque Júnior, jogava o Lúcio. Eu à frente deles, juntamente com o Juninho, mas o Juninho Começou com o Juninho Paulista. Começou com o Juninho, e tinha o Cafu e o Roberto, que sempre estavam atacando, que era característica dos dois. Mas eu ficava, então... Mas só com o Juninho Paulista era tu que tinhas que aguentar aquele meio campo. Porque o Juninho tinha, digamos assim, a parte principal do Juninho é pegar com a qualidade que ele tinha de conduzir e ajudar a estar mais na parte ofensiva. Mais ofensivo. Então, de certa forma, a gente tinha 4 para defender. Pois, por isso que quando entra o Kleberson, a equipa fica mais equilibrada. Dá um equilíbrio. Que é a troca de Scolari, e depois a partir dos quartos de final, aquele jogo com a Inglaterra, entra o Kleberson, sai o Juninho Paulista. Exato. E tu ficas mais protegido. O meio campo fica mais protegido. Eu acho que, ao mesmo tempo, também, junto ali na parte, do lado direito, junto ao Cafu, deu uma equilibrada muito grande, né? Porque muitas vezes o Cafu saía, ele estava ali na retaguarda, né? Dando suporte. Então, são momentos, né? Decisões de troca, que a percepção do treinador é muito importante, tanto para o lado positivo quanto negativo. Às vezes pode funcionar, às vezes não funciona. E nesse caso específico, com a entrada do Kleberson, funcionou super bem. O Kleberson entrou nos jogos desde o princípio com muita personalidade e conseguiu também dar o resultado que o treinador esperava dele. Sim, mas é que o Brasil procura sempre esse jogador diferenciado. E se pegarmos desde esse tempo até agora,
Eu penso que a criatividade vai descendo um pouco no nível do futebolista brasileiro médio, até dos centrocampistas, e olhas para o ataque e eu acho que muitas vezes, da mesma forma como se exigiu tanto ao Kaká, nesta altura se exige muito ao Neymar. Eu acho que o Neymar, eu acho que é mais vítima do que culpado, não é? Na minha opinião, porque independentemente da análise que se possa fazer ao jogador Neymar, eu acho que estas seleções, o resto da seleção não tem o talento que ele tem e cai-lhe muito em cima. Bom, isso é um pouco olhar para o futebol brasileiro hoje, não é? As coisas foram mudando muito, Luiz. É uma coisa que eu já falei várias vezes, né, em relação à questão do futebol brasileiro. Para mim, uma das mudanças começaram a acontecer, né, mudança de mentalidade e filosofia do que é o futebol brasileiro, que é o futebol jogado no mundo, principalmente o futebol europeu. A minha percepção é que, a partir dos anos 2000, vários treinadores brasileiros quiseram, né, e passaram a vir para a Europa, conhecer um pouco mais do que é a filosofia europeia, e, de certa forma, levaram muito dessa filosofia para lá. Mas o que, na minha visão, o que foi acontecendo é que começamos muito a focar, né, o que o futebol europeu faz e perdemos um pouco o que é o nosso ADN, o que é o nosso DNA de futebol brasileiro, que é o futebol arte de 82, de 2002. Tu entendes que se perdeu esse DNA? Muito, perdeu muito. Por quê? Se você vai nas academias do futebol do Brasil, você já não tem esse jogador que faz o que o Neymar faz com facilidade, você dificilmente vai encontrar. Essa capacidade de expressar livremente dentro do campo, essa desobediência tática, e entra a questão, a parte de habilidade técnica individual e intuitiva e de improviso, que isso fez o diferencial desses jogadores de qualidade do Brasil, que é Ronaldinho, que é o Robinho, que é Neymar, que era Pelé, que era vários outros. Mas é um problema de treinadores, Gilberto? Sim. Achas? Na ideia, quem forma? É quem forma. Então, nós começamos a entender, poxa, o treinador brasileiro fala assim, nós temos que fazer igual a Europa. Poxa, mas pois e o isso, Brasil? É isso. O que nós fazemos quanto a Brasil? Nós não podemos perder um jogador que faz o que o Neymar faz, o que o Ronaldinho fez, e o que o Rivaldo fazia, e o que o Roberto Carlos e Cafu fazia. Nós perdemos isso, muito disso foi perdido. Mas tu não sentes que agora que a nova geração de treinadores brasileiros, e olho para as equipas do Fernando Diniz, no Fluminense, está a tentar resgatar um pouco dessa arte? Tomara que seja uma... Não, porque não sei se tu identificas mesmo uma escola de treinadores brasileiros, porque entre o Tite, o Scolari, o Dorival, há diferenças, não é? Nós temos grandes, assim, nós temos grandes treinadores no Brasil, sabe, Luiz? Temos grandes. Talvez o que eu sinto falta dos nossos treinadores do Brasil se juntarem numa mesa, né, todos eles, né, que fazem parte da nossa história. Cara, vamos escrever o método do futebol brasileiro, vamos colocar isso em livros, vamos colocar isso em metodologia para os nossos treinadores da base ensinar o que é o futebol brasileiro. Mas é muito diferente, Gilberto, o que o Renato Gaúcho pensa é muito diferente do que pensa o Fernando Diniz. Mas talvez essa diferença é o que vai trabalhar no processo de construção. Essa é a diferença. E talvez até mesmo a geração. O Renato é uma geração, o Fernando Diniz é outra geração. Sim, certo. Mas a essência é a mesma. Talvez a forma de pensar um pouco diferente pela geração, mas a essência é a mesma. Quando falas na essência, é na arte. Sim, na essência do futebol brasileiro. Compreender o que é a essência do futebol brasileiro. É muito difícil, às vezes, você compreender a essência do futebol brasileiro só olhando pela TV, mas você precisa viver. Né? Você precisa respirar ela, sentir, ver o que é um povo apaixonado. Você vai numa praça qualquer aí do Brasil, onde não tem grama, você vai ver crianças jogando futebol sem pé descalço. Como é que tu vês então os treinadores portugueses que chegam ao Brasil e triunfam, ou marcam pelo menos ali uma presença? Tem mais a ver com o treino do que com o jogo? Bom, acredito que, para mim, são fatores... você pode fazer várias análises, né? Acho que tem formas diferentes de você analisar. Para mim, existe, primeiro, a qualidade desses profissionais. Isso é um ponto importante. Um outro aspecto, se a gente for colocar os dois principais, né, que é o Abel e o Jorge Jesus, dois treinadores extremamente vencedores, e numa equipe que deu todas as condições para eles trabalharem. Grandes equipes, com grande estrutura, que deu todas as condições. E eles conseguiram ter todo o suporte para
colocar a filosofia deles em prática, mas com muita competência. E mesmo né, se a gente for entrar por esse viés de análise, né, pô, mas eles estavam no Flamengo, mas eles estavam no Palmeiras, com todas as condições, mas entra também a competência deles, né, porque outros já estiveram e talvez não conseguiram ter o Mas tu resultado. não entendes que existe um choque ali entre o treinador brasileiro e o treinador português? Eu penso que começa a entrar num ponto onde o treinador brasileiro ele começa a ser desafiado de uma forma diferente. Pois. Ele começa a ser desafiado, ele precisa, digamos assim, encontrar formas melhores para desenvolver seu trabalho, ele precisa aprender, ele precisa passar por um processo de evolução. Acho que as pessoas no Brasil precisam, principalmente a nível de CBF, federações, as pessoas pensarem em futebol de verdade. Estilo. Campeões sem derrotas. Percorrendo a história, desde finais do século XIX até tempos modernos, em busca das equipas invencíveis. São as equipas eleitas entre as mais divinas, os campeões sem derrotas. Olhamos as grandes ligas do futebol europeu e vemos como essa raridade elege equipas para a história. No início dos tempos, em Inglaterra, entre os inventores do futebol, havia a lenda do Preston. Eles tinham ganho sem derrotas a Liga Inglesa de 1888-89. Eram só 12 equipas e dos 22 jogos só empatou 4. Só de olhar as fotos e as caras dos jogadores desse tempo causa impressão. Pergunto-me como jogariam mesmo esses homens e o goleador da equipa, John Godwall. Teve de passar mais de um século para a Inglaterra ver outra vez um campeão invencível. Um feito incrível, conseguido pelo Arsenal em 2004. Essa equipa já era um projeto avançado de futebol montado por Arsène Wenger. Jogava muito, com Campbell a tirar tudo atrás e o sotaque francês de Vieira, com um brasileiro de passada larga a encherem o meio-campo. Num tempo em que buscava impor um estilo mais de passe do que do jogo direto inglês, brilharam outros franceses, como o extremo Pires e um goleador que era uma seta em direção à baliza, o francês Thierry Henry. Assim, ele ganhou a imortalidade e uma estátua à frente do novo estádio construído entretanto. Em Portugal, o nosso futebol imortalizou esse feito nos anos 70 com o Benfica de Angert, já com Eusébio em fim de carreira. Em 72-73, esse Benfica só empatou 2 jogos em todo o campeonato. A mudança de correlação de forças fez crescer o poder do Porto e em 2 épocas com Vilas Boas e Vítor Pereira, de Falcão, Hulk e Jackson, conseguiu 2 feitos incríveis, títulos invencíveis, sem perder um jogo, o último culminado com o histórico gol de Kelvin, ao minuto 92. Em Itália, país da tática, só o grande Milan, que marcou a passagem nos anos 80-90, conseguiu esse feito com a fábrica de golos que era Van Basten, o holandês goleador bailarino. Depois, a Juventus, num domínio de período prolongado, com outros grandes em crise existencial, também foi campeão em 2011-2012. Sem perder jogos, treinada por Conte, com uma equipa que raramente cometia erros e marcava a diferença com Pirlo. Ele era um relógio de futebol a mandar no meio-campo. Procurar mais casos de campeões invencíveis em grandes campeonatos é como mergulhar em tempos remotos, quase perdidos. Em Espanha é preciso ir mesmo até aos anos 30 e encontrar as equipas do Atlético Bilbao e Real Madrid para ver a cara desses heróis. Não voltou mais a acontecer. Na Alemanha, só o Dresdner, nos anos 40, antes da Bundesliga, e em França, nunca aconteceu. O mapa europeu tem outros casos em ligas ditas menores ou com domínios suspeitos, como foi o caso do Steaua Bucareste, na Roménia, nos tempos da ditadura. Na elite, porém, esses heróis invencíveis são uma raridade que os faz subir à eternidade. Do Preston, de 1889, a todos os outros que, em diferentes tempos, tocaram os deuses do futebol. Gilberto Silva, um médio completo da seleção ao Arsenal. Futebol arte, quando chegas ao Arsenal, sabias o modelo de jogo que ias encontrar, porque estávamos a falar às vezes da perda de um pouco do DNA do futebol brasileiro, mas chegas a uma equipa que é europeia, mas que tem uma cultura de jogo, de toque, de passe, de maravilha, que é o Wenger. Uhum. Conhecias como é que jogava aquele Arsenal antes de lá chegar? Não, nem um pouco, Luís. Então, quando eu cheguei no Arsenal, a gente no Brasil, nessa época, né, quando eu cheguei na Inglaterra, em 2002, depois logo a seguir a Copa do Mundo, o futebol inglês não era
tão visto no Brasil, porque quase não passava, né? Passava os jogos da Champions League, da Europa League, na época teve o período da Copa da UEFA, né? Depois da Europa League. Então passava nessa época, né? Mas não a Premier League em si. Então não conhecia tanto o Arsenal. E para mim foi excelente, porque ver uma equipe com a qualidade que tinha, mas jogar um futebol bonito, que muitas vezes ficou comparado com a seleção do Brasil. Sim. Tu imaginavas chegar à Inglaterra e encontrar um jogo mais direto, mais físico, o chuta e corre, Não exatamente. No início foi difícil para mim me adaptar mas àquilo. não estavas à espera daquele estilo de toque, de passe que o Wenger tinha. Passe rápido, passe com muita qualidade, a velocidade do jogo em si, a intensidade do jogo e a parte física também. Porque o Arsenal era uma equipe que jogava um futebol diferente das outras equipes da Inglaterra. As outras equipes jogavam muito jogo direto, né? Bola aérea. É isso. E tu se calhar estavas à espera disso. Eu sofri muito com a Foi. bola aérea. Né? Porque os jogos eram muito diretos, então tinha muito contato físico. Então, Tu ainda te lembras da primeira conversa que tiveste com o Wenger? depois de alguns Como ele te jogos, passou para as ideias dele? depois de alguns jogos, né, que eu tinha jogado, iniciado a Premier League, ele me chamou porque eu estava um pouco acostumado com o ritmo do Brasil. Você jogar no meio, você pega a bola vem, você pega, começa a cadenciar o jogo, você toca aí Foi pro ele que te lado. contratou o Atlético Mineiro, ele sabia como jogava. Exatamente, a bola volta em você, você joga para o zagueiro, depois você volta, inverte, aí você muda de jogo, de lado. Então estava muito a cabeça funcionava dessa Sim. forma, né? Até que um dia, depois de cinco jogos mais ou menos, ele chegou para mim e falou assim: poxa, eu queria falar com você. Eu sei que você está acostumado a fazer dessa forma, né? Que era no Brasil, você fazia isso antes, mas aqui na Inglaterra eu quero que você joga para frente já. Então você vai se posicionar de uma forma, quando a bola vier para você, você vai já estar ao receber para Orientado. para já ver o jogo para frente, tocar para frente. Eu não quero você tocando de lado para trás. É o mínimo possível. Isso ok. E tive que me adaptar rápido. Você se adapta rápido, você está fora da equipe. Eu não queria Estavas ficar já com o fora. Patrick Vieira ao teu lado, naquela altura, não Patrick era? Vieira. E fazias a dupla no meio campo. Exatamente. Aquilo era um sistema quase um 4-4-2, não é? Porque tinha, Bem isso. não é? Era bem isso, um 4-4-2. Com o Pires né? na direita, na esquerda, às vezes, para entrar para Tinha o dentro. Pires na esquerda, o Ljungberg na Ljungberg, direita, sueco. outra hora o Sylvain Wiltord. Wiltord. Às vezes o Canu fazia um pouquinho. E tinhas um bailarino no meio campo, que era o Bergkamp. Esse era o maestro. Hã? Né? Esse era o maestro, né? É só entregar. Ele e o Henry. Era a dupla perfeita, uma combinação perfeita ali de você pegar o Henry com a qualidade dele, a vontade dele de fazer gols, de vencer, de, puxar a equipe para frente, e a qualidade, né, especial do Beckham. Na forma de jogar tu ao meio campo, tiveste mais ali, dentro da Europa, uma marcação mais à zona do que a marcação ao homem, por A gente exemplo? fazia marcação zona, né? Nunca fazia marcação Nunca, não. é? Tá na minha zona... Era zona, sempre. É super tranquilo, né? Claro. Super prático, né? Até essa questão. Eu já joguei com treinadores que gostavam de fazer a marcação individual. Pois, Aquilo mas ali aqui pra houve a mim diferença com o Wenger, não é? Com o Wenger é isso, cara. Cada um é responsável pelo seu setor, sua posição, a equipe vai balançando de acordo com o que o jogo vai mudando de um lado para o outro. E a ideia que me dá é que ao longo dos tempos, depois dos tempos que passas no Arsenal, é que vais transformando mais aquilo que se chama na Europa um número 8 livre. Tu vais chegando cada vez mais à frente. Eu lembro que logo no ano seguinte tu fazes um gol na Charity Shield, na Supertaça, contra o Manchester, por exemplo. Não é? Tu vais saltando-te mais no terreno, vais sendo mais ofensivo. É o Gilberto mais ofensivo da carreira, não? Eu tinha meus momentos, né, de ser o jogador surpresa, né? Sem o Vieira, claro, tiveste que trabalhar mais atrás depois, mas durante esse tempo... Mas com ele tinha uma facilidade, porque assim, a nossa parceria funcionou super bem, porque eram dois jogadores fisicamente muito fortes. E como era aquela equipe, né? Fisicamente nós éramos muito fortes, era uma equipe rápida, tecnicamente muito boa. E um dos momentos, né, interessantes naquele momento, sabe, Luiz, o momento mais perigoso para o adversário é quando o adversário estava nos atacando. Porque era o momento onde a gente estava bem preparado, bem fechado, postado, e o Henry aberto pela esquerda e o Dennis flutuando no meio. Então, quando a gente recuperava a bola, que a gente sabia fazer isso bem, bola às vezes no Dennis ou diretamente no Henry. E com o Vieira jogando junto, nós sabíamos, né, tinha um entendimento muito grande de jogo, de quando um ia, o outro ficava, né? Se eu saísse um pouco mais à frente, ele estava ali posicionado, se ele saísse, eu também estava ali posicionado. Então, o entendimento era muito
fácil entre Fácil. nós. Muda depois muito, porque quando sai o Vieira, depois aparece um menino que chega ao Arsenal ainda com 18 anos e que joga muito, mas é completamente diferente que é o Fabregas. Totalmente diferente. E tu Eu tive que me adaptar também. Claro, depois de jogares ali com um monstro que era o Vieira, vais jogar com meninos do toque e do passe da escola do Barça, que era o Fabregas. E esse Arsenal ganhou menos, mas jogava muito. Não, é uma equipe de qualidade. Vai mudando, você tem que se adaptar. Então, nesse período, eu não saía tanto ao ataque, né? Eu ficava mais ali na frente da defesa, porque o Fábregas tinha mais liberdade, era o estilo de jogo dele, era um jogador mais jovem. Então, digamos assim, eu era o tio dentro do campo, né? Que protegia ele para sair quando ele saía, ele com muita qualidade, né? Então, mas assim, o estilo foi mudando também, porque os jogadores, a característica dos jogadores foi mudando. Depois chegou o Fábio, outros jogadores também, porque a equipe foi mudando, né? Saindo alguns jogadores do período dos Invencíveis, né? De 2003, 2004. Então, você tem que se adaptar ao novo modelo e principalmente à característica de cada jogador. Sim, eu acho que ali depois há uma mudança no futebol inglês que tu também sentes, não é? Que é a chegada do Mourinho ao Chelsea. Eu acho que ali aparece. Antes, o competidor do Arsenal era um Manchester United do Ferguson, também de futebol solto. De repente aparece uma equipa cínica, como a do Mourinho, que ensinou a defender no futebol inglês e tornou-se um adversário mais difícil, porque era um veneno diferente, não era o futebol aberto do Manchester, não é? Não, totalmente diferente, né? O meu estilo da forma que o José gosta de jogar também, né? Que ele venceu dessa forma, ele foi campeão pela Inter dessa maneira e soube fazer bem. Mas era um adversário difícil de descodificar, não é? Diferente. Sim, porque ao mesmo tempo, né, mesmo os jogadores defendendo bem o estilo de jogo, né, do Chelsea, mas era uma equipe com muita qualidade também. Claro. Né? Porque você tinha Frank Lampard no meio, você tinha o John Terry atrás, que era uma muralha. Você teve depois o Ricardo Carvalho chegou. Depois na frente do Drogba, né, Robben, todos esses jogadores. Então, assim, não foi uma equipe qualquer também. Uma equipe com muita qualidade, com grandes jogadores, com um grande treinador, pensando toda a estratégia de jogo. Diz uma coisa, Gilberto, tu olhas agora para o futebol atual, há um confronto de estilos. O futebol está cada vez mais físico, nota-se menos o nível técnico. Como é que tu vês, e prevês um pouco, não é, com a tua experiência e passando por esses tantos clubes e tanto futebol, a evolução? Vamos continuar a ver essa dimensão física do jogo? Ou acreditas que possa existir um regresso também um pouco às bases da técnica? Talvez vai voltar às técnicas a partir do momento que os treinadores mudarem a forma de pensar. Achas que é mais uma questão de treinadores do que jogadores? Cara, você forma, né? Eu acho que assim... eu penso assim, os treinadores das categorias de base, ou mesmo o próprio clube, o que ele entende que tipo de jogador que ele quer formar? É um jogador extremamente tático, obediente, ou, obviamente, dentro de um contexto de jogo, você precisa desse jogador. Mas os jogadores que vão decidir o jogo, na maioria das vezes, jogadores de meia, ataque, dos extremos, né? Então, assim, difícil, tem horas que eu sinto falta de ver um jogador que dribla dribla dois, faz uma jogada bonita. É isso. Voltando ao princípio, para terminar, a tua vida é quase uma lição de superação, não é? Como estavas a falar desde o início, deixar a fábrica para ligar ao futebol, problemas de família, mas para perseguir o sonho, é uma lição de superação mesmo, não é, Gilberto? Todo o tempo, Luiz. De superação, disciplina e consistência, né? E você ser resistente à dor, cara. Ao mesmo tempo, né? Porque eu já falhei muitas vezes também, né? Claro. Na minha carreira, no início, as coisas não deram certo. De repente, eu tive que lidar com uma situação inesperada, principalmente quando entra a questão família, né? Eu tive que fazer opções sem estar mentalmente preparado, sem estar, às vezes, poxa, agora eu vou abrir mão do meu sonho para cuidar da família, qual que é o melhor caminho? Você tem que tomar decisões importantes na vida muito cedo. Eu me tornei homem ainda menino, né? E foi ótimo, valeu a pena. Sem dúvida, valeu a pena para ti e valeu para nós, amantes do futebol arte. Gilberto, obrigado por tudo, foi um prazer enorme e estamos juntos. Obrigado pelo convite.
História. Ramírez, o possante finho. Parecia fisicamente frágil, mas ninguém corria e resistia tanto como ele durante o jogo. Só esteve um ano no nosso futebol, no primeiro e espetacular Benfica de Jesus, em 2010. Ramírez vinha do Cruzeiro, tinha brilhado no Brasileirão, mas a Europa ainda desconfiava um pouco dele. Será que ia resistir e jogar da mesma forma no mais duro e tático jogo de marcações do futebol europeu? Bastou uma época para convencer todos. Rápido, com uma visão de jogo perfeita para furar veloz nos espaços vazios, parecia estar em vários sítios ao mesmo tempo. Tanto podia ser um ala como um médio-centro. Um corre-caminhos por todo o campo, a conduzir a bola ou a ir buscá-la a locais mais difíceis. Tinha passe, tinha arranque e até tinha golo. Festejava e voltava rápido porque tinha de continuar a jogar para a equipa toda. Fisicamente pareceu sempre frágil, mas quando o jogo começava, ele não parava de correr um instante. Era um fininho possante, como um corredor etíope a jogar futebol, diziam então brincando com o seu estilo físico. Seria nesse estilo que chegaria à seleção brasileira e também juntaria os estilos de arte com o trabalho na mesma forma de jogar. Na Europa, seguiu para o Chelsea. Foi pilar da equipa campeã da Europa em 2012, com Di Matteo, num estilo dito mais defensivo, mas onde ele era o motor e a caixa de velocidades do meio-campo. Correu até o último dia da sua carreira. Quando parou, acho que todas as equipas em seu redor pararam ao mesmo tempo. Ele era o artista incansável que fez do futebol uma maratona de tática e técnica. Uma produção Brain Entertainment para a Sport TV.